E aí, sétimo ano, vamos iniciar hoje a nossa matéria do quarto bimestre. E o conteúdo que a gente vai falar são as características físicas da região sul. A gente vai falar da região sul no início desse bimestre, hoje apenas sobre as características físicas, tá? Só lembrando a vocês, a região sul é formada apenas por 3 estados: Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, tá? É a menor região brasileira em extensão, tá? E tem alguns relevos que se destacam, como o Planalto Meridional, que ocupa grande parte da região, tá? Temos serras importantes também, como a Serra do Mar e a Serra Geral. No Rio Grande do Sul tem algumas áreas com relevo bastante suave, que é conhecido como coxilhas, tá? E o restante da região é formado por áreas mais altas, com planaltos e algumas depressões, tá? Vamos falar um pouquinho da vegetação, né? Nós temos presença de Mata Atlântica lá na região, principalmente na parte do litoral, tá? Ela se estendia por todos os estados, mas resta pouca vegetação nativa, né? A devastação da Mata Atlântica ela foi muito grande, não só na região sul, mas nas outras regiões do país também, tá? Mas existem poucos trechos conservados em áreas de difícil acesso, como na Serra do Mar, tá? Então são áreas de difícil acesso que o homem não conseguia chegar, acabou não desmatando. Então tem algumas areazinhas de preservação, sim. Mas o que se destaca muito lá, principalmente em Santa Catarina e no Paraná, tá? E no centro do Rio Grande do Sul, é a mata de araucária, tá? Que ela é formada por pinheiros e ela é muito presente em terras mais altas, né? Como planaltos, como serra. E ela está associada com climas úmidos, tá? Ela precisa, né? Esse tipo de vegetação precisa de umidade, de água para poder ter uma efetiva vida, né? Só que esse tipo de vegetação também, assim como a Mata Atlântica, sofreu um intenso desmatamento também desde o período colonial, tá? Já virou zonas agrícolas, né? Áreas de pastagem para o gado, um pouco menos, né? E hoje, apenas 5% da vegetação de mata de araucária ela resistiu na sua versão original. Algumas áreas foram replantadas, tá? Mas originalmente apenas 5%. E ela está presente nesses 3 estados aí, tá? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. No Paraná, por exemplo, é um dos símbolos do estado do Paraná, é a mata de araucária, os pinheiros, tá? Existe mata de araucária em outras regiões? Tem no sul do estado de São Paulo também a gente encontra, mas num trechozinho bem pequenininho, tá? Numa área bem pequena, em pouca quantidade. Além desses 2 tipos de vegetação, nós temos também os campos, que são chamados também de pradarias, e que são constituídos por uma vegetação que a gente chama de gramínea, né? Que é uma vegetação bem rasteira, bem baixa. Lá não tem árvores, né? Não tem, nessa região não tem árvores de grande porte, né? E elas ocupam grande parte do estado do Rio Grande do Sul, tá? Mas não só aqui no sul do país, mas na Argentina e no Uruguai, que são vizinhos do Rio Grande do Sul, esse tipo de vegetação também é muito comum, tá? E é conhecido também como pampas ou campanha gaúcha. E eles são excelentes para pastagem natural. Por quê? Porque você não precisa desmatar, você não precisa tirar a vegetação. Então, o gado, né, a criação do gado fica muito favorável nessa região aí. E o Rio Grande do Sul é atualmente, né, o estado que mais tem né, de atividade, né, na pecuária. Para terminar, vamos falar um pouquinho sobre o clima da região sul, né? A maior parte da região sul está na zona temperada, diferente aqui
do Rio de Janeiro, diferente de outros estados do Brasil, lá a gente encontra as temperaturas em média mais frias do Brasil, tá? Só que eles também estão próximos do Trópico de Capricórnio, tá? Então, eles têm semelhanças tanto tropical quanto do polo. Então, a gente chama essa área, essa região, de clima subtropical, tá? Em algumas áreas que têm altitude, principalmente no Paraná, nós temos um clima tropical de altitude, que é um clima semelhante ao que a gente encontra aqui no Rio de Janeiro, na região serrana do Rio de Janeiro, Petrópolis, Friburgo, Teresópolis, né? Esse clima subtropical da região sul, ele não apresenta estação seca, né? E as chuvas, elas são bem distribuídas. Nas áreas serranas, né, principalmente na Serra Gaúcha, Serra Catarinense, as temperaturas são mais baixas. Chega a nevar durante um período do ano, né, no inverno, né, nos invernos mais rigorosos. E para a gente terminar, vamos falar da hidrografia. Todos os rios da região sul, eles são perenes, tá? Eles não secam. Tem um grande potencial lá hidrelétrico, porque esses rios são rios de planalto, onde a água corre com mais volume, né, com mais força. E nessa região tem duas bacias hidrográficas importantes, a do rio Uruguai e a do rio Paraná. Rio Paraná a gente já viu anteriormente, né, que aquela hidrovia, né, que sai da região centro-oeste, levando alguns alimentos agrícolas em direção, né, à região sul, que chega até a Argentina, chega até o Uruguai, né, a hidrovia do Tietê, Paraná, tá? E também não podemos deixar de mencionar a usina hidrelétrica, né, binacional de Itaipu. Por que binacional? Porque ela é gerida pelo Brasil e pelo Paraguai, né? Então, na época que foi construída, era a usina hidrelétrica, era a maior usina hidrelétrica do mundo. Hoje já não é mais, né? Tem uma na China que é maior, mas é a usina que abastece, né? Que traz energia para boa parte do Brasil, para a região sul, para a região sudeste e para parte da região centro-oeste, né? Brasília e Goiás. E Mato Grosso do Sul também a energia gerada em Itaipu, que abastece toda essa região. Também abastece o país Paraguai. Tá? Então ela é extremamente importante para grande parte do nosso país, para onde mora a maior parcela da população, e também para o Paraguai. Pessoal, então a gente fica por aqui. Na próxima semana a gente continua. Um grande abraço.